como vai você? Eu sou o Wagner do Oferta Terreno e este vídeo aqui nós vamos falar de uma importante edição na viabilidade, que é uma aba que se chama financeira. Ela é dividida em 4 partes e eu vou falar a primeira delas, tá? A primeira delas se chama geral. Então, estou aqui na tela, no site, né, da plataforma, acesso agora à plataforma, vou clicar aqui em viabilidades e aí eu vou pegar uma qualquer aqui, ó, e vou dar um editar. Tá? Aí eu tenho várias abinhas aqui, ó, viabilidade, terreno, empreendimento, obra, periódicos. Eu cheguei aqui no financeiro, tá? Se eu chegar aqui no financeiro, eu tenho aqui mais 4 abas, ó, geral, receita, financiamento de obra, crédito associativo. Eu vou falar dessa primeira aqui, tá? Então, para que serve essa primeira aba aqui, que se chama geral? Ela trata as taxas da viabilidade, tá? Então você tem uma taxa de valor presente, que é essa primeira aqui. Tem taxa de inflação do terreno, tem taxa de inflação da receita, tem taxa de inflação da obra e tem taxa de inflação dos periódicos, tá? Então a primeira taxa aqui, que é a taxa valor presente, para que serve? Ela serve para que você, todos os números do seu fluxo da sua viabilidade econômico-financeira ao longo dos meses e anos, eles sejam trazidos para o mesmo mês base, que é o mês zero. Então, quando eu tenho aqui a taxa VP de 10,5%, tá? Então o que acontece? Essa aqui, olha, uma taxa VP a 10,5% ao ano, a equivalência dela é de 0,83%, 0,83% ao mês, tá? Então, o que acontece? Todos os meses eu vou descapitalizar ela, que estão no futuro, eu vou trazer para zero, né? Para o mês zero, e quando eu estou trazendo para o mês zero alguma coisa futura, esse valor diminui. Existe um vídeo que explica isso, e todos os meses que já passaram, ele vai capitalizar. Tá? Então a oferta terreno já faz essa conta para você. Se eu estou falando aqui 10,5 ao ano, a mesma coisa de 0,83 ao mês, a equivalência de juros entre meses e anos, tá bom? Para que serve isso? Quando você dá um visualizar aqui a sua viabilidade, tá vendo aqui, ó, ela estática está 12 milhões, ela VP está 7 milhões e 400, tá? Isso você consegue olhar aqui também, ó. Aqui tem sempre o estático, o nominal estático e aqui o valor presente, tá? Se você correr aqui, ó, sua viabilidade inteira, você vai ver estes números, essas duas linhas, uma nominal e a outra valor presente. Tá bom? Então, é para isso que serve. Se eu der um editar aqui agora e colocar, por exemplo, ó, vou no financeiro, no geral está 10,5, eu vou colocar aqui a inflação de terreno. Se eu colocar aqui a inflação de terreno, eu vou colocar uma igual para todo mundo aqui. Ó. Então, quando eu coloco essa taxa de inflação do terreno, eu estou estimando uma inflação, ou seja, uma perda de poder de compra da moeda. Tá? Então, taxa de inflação é isso. Estou estimando uma perda de poder de compra da moeda. Então, ou seja, se eu colocar aqui a 5% ao ano, né, isso quer dizer o seguinte, que daqui a um ano tudo vai estar 5% mais caro. Essa é a analogia que você pode fazer. Só que ele faz esse crescimento exponencial, ele vai calculando ao mês. Então, a gente acha que a oferta terrena acha equivalente a 5% ao ano, que vai dar em torno de 0,4 ao mês, e ele calcula para você em cada mês o quanto isso vai estar inflacionado, tá bom? Então eu já vou mostrar isso para você. Lembrando que eu posso ter taxa de inflação de terreno, e aí eu estou movimentando aqui o custo do terreno, aqui eu estou sem nenhum. Vou até colocar aqui umas parcelas, para você ver aqui, ó, por período. Vou colocar aqui ó, o valor da parcela de 100 mil reais, vou colocar aqui ó, 24 parcelas, tá? Então a gente está aqui ó, com 24 parcelas. E aí se eu colocar aqui ó, no financeiro uma taxa de inflação de 5%, este valor aqui ó, é que ele vai movimentar. Então se eu der um visualizar na viabilidade, eu vou dar aqui a inflação, tá? Então você percebe o seguinte, ó. Aqui, ó, vou colocar nominal, ó, pagamento de terreno aqui, ó para quanto que ele vai. Então é 2.400 o valor nominal estático, né? Se eu colocar a visão com inflação, ele foi para 2.515, tá vendo? E aí, ó, se eu descer aqui, ó, aqui já está inflacionado também, né? Lembrando que permuta, essas coisas, não, assim, naquele 5% que eu coloquei taxa de inflação do terreno, aquilo não é para permutas, e sim para desembolso com terreno. Então, toda vez que você for falar de taxa de inflação, cuidado, porque, cara, você sempre olha os últimos 12 meses, mas é difícil prever os 12 meses futuros, né? Mas eu só estou mostrando o efeito disso e você pode olhar ela com inflação e ela sem inflação, tá? Então aqui, ó, se eu olhar, ó, tá vendo? Eu já está calculando inflação aqui, ó. O valor vai subindo, né? Ou seja, eu ia gastar 100 mil no nominal, mas lá no fim o valor da parcela já está 109, né? Então, e aqui quando eu falo que vai subindo, ele vai ficando menos negativo, porque na verdade o valor de pagamento do terreno é que vai subir, tá claro, né? Se eu olhar aqui, ó, voltar aqui, no nominal, olha aqui, ó, 2.400, aqui 2.400 e aqui embaixo, ó, todos 100 mil, os mesmos 2.400, beleza? Então eu vou deixar essa inflação aqui, ó. Vou agora no financeiro e vou colocar ó, 5% de inflação de receita. Vou dar um salvar, ele sempre vai
inflacionar a curva de recebíveis conforme as vendas e tabela de vendas que você colocou. Então, basicamente, ele vai levar tudo em consideração aqui e esses valores aqui serão inflacionados. Tá? Então, se eu der um voltar, deixa eu ir lá na capa agora, já que a gente já colocou inflação, é o mesmo conceito. Se eu editar aqui, ó, tá? Peraí, deixa eu dar um visualizar. Se eu apertar aqui a inflação, o que vai acontecer? Ó? Tá vendo minha receita aqui? Ó? Ela é de 45 milhões, inflacionada, 45 milhões 811. Vou voltar para o nominal, ela foi para 39,360. Se eu clicar aqui, ó, em inflação, ela sobe para 45 milhões. Tá claro? São 5%. Ó, de 39 vai para 45. Se eu descer aqui, ó, olha só isso, como é que funciona a coisa aqui. Ó, né? Ó, lembrando que eu vou começar a vender daqui 6 meses. Então, olha só, ele parte do mês 0, né? Aqui está 302, aqui está 325, aqui está 349. Aqui. Vamos pegar esse 302 aqui, ó, sem inflação, vamos ver como é que fica o nominal. De 302 ele foi para 295, ou seja, sem inflação é 295, mas se eu colocar aqui ó, com inflação, como ele é lá no sexto mês, ele vai para 302. E todo esse efeito ele acontece aqui, ó, até o último mês. Então, a sua receita, que nominalmente ela é de 39 milhões, com inflação, ela vai para 45 milhões, tá? Então, eu vou... Fica até o final do vídeo que eu vou explicar o efeito disso no resultado, tá? Depois, gente, só estou mostrando aqui cada linha como é que o efeito acontece. Se eu for lá agora e editar e clicar aqui ó, em financeiro e colocar aqui, por exemplo, 5% de inflação de obra e dando um salvar, então ele vai mexer esse 5% aqui, ele vai carregar na curva de obra aqui, ó, tá? Se eu der um visualizar aqui, ó a obra como é que tá, ó, sem inflação, 16.490, beleza? Agora eu vou dar uma visualizada com inflação. Olha o que vai acontecer. A obra foi para 18 milhões. Tá claro? Se eu descer aqui ó, e olhar a obra, vamos colocar aqui de novo. Nominal. Ó, aqui embaixo. 16.490 e no primeiro mês, ó, 164, 164, 329 até chegar lá no final 164. Se eu voltar aqui e mexer nesse cara aqui, ó, eu vou clicar aqui em inflação. Olha só como é que muda aqui. Já falei, já mudou, né? Muda aqui, também muda aqui, ó. Só que tem outras coisas, né, no custo. E aqui embaixo, que era 164 mil, a primeira parcela, ela sobe para 173, e cada mês é um valor, tá vendo? Vai crescendo. E aí no final, a obra que era, se a gente editar aqui, ó, voltar no nominal, a obra que era 16.490, ela vai para 18.064, tá bom? Vamos lá, não sai do vídeo ainda, porque eu tenho que explicar o efeito final disso. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui a inflação de periódicos, vou dar um salvar. Quando eu vou aqui em periódicos, eu tenho 5.854.000 de gastos com periódicos. O que são esses gastos? Ó, o marketing, stand de vendas, é tudo que não é obra, tá? Resumidamente é isso. Taxa de estruturação, aprovações, projetos, ABITS, ITBI, topografia, etc. Tá tudo aqui, beleza? Então, se eu coloquei lá a inflação de 5%, você vai ver que vai mudar bastante contas aqui, ó, porque tem todas, exceto essa daqui, são contas de periódico. Então, ó, vou pegar esse cara aqui, ó, marketing lançamento. Então eu vou mexer nesse cara aqui, ó. 698.400. Eu vou pegar o lançamento não, porque o lançamento ele já está muito encostado e vai mudar, só que vai mudar pouco. Já o marketing manutenção vai mudar bastante, tá? Se eu pegar aqui ó, e colocar inflação, ó, o marketing manutenção, tá? Vamos ver aqui, ó. Ele foi para 764, já 680. Quer ver outro cara que muda bastante, apesar do valor ter pouca representação no todo, mas se eu olhar agora aqui, porque está lá no final, ó, vou olhar aqui, ó, assistência técnica de obra, aqui, ó, 247 mil. Se eu colocar ela com a versão inflação, vamos ver aqui, ó, foi para 286, tá vendo? Então, quando eu coloco inflação, e aí, por que a gente dividiu aqui na oferta terreno essas 4 formas aqui, ó? Deixa eu dar um editar aqui. Se eu for aqui no financeiro, por que a inflação de terreno, receita, obra e periódicos? Porque receita, cara, todos os seus contratos vão ter lá atualização. Obra, geralmente, se o pessoal de obra também faz uma atualização da obra, porque ela tem um prazo bem longo muitas vezes, né? E as coisas mudam de preço, não tem como. Né? O terreno, muitas vezes o pessoal dá uma negociada com o dono do terreno para deixar isso aqui meio que zerado, mas aí vai da sua expertise. Né? E o periódicos também, porque você não faz uma viabilidade para falar assim, eu vou reajustar a verba de marketing, por exemplo. Ninguém faz isso. Então os periódicos meio que fica ali zerado também. Mas isso aí é a rotina do dia a dia, seu jeito de trabalhar. Não existe certo ou errado, só estou dando dicas aqui. E outra dica muito relevante, tá? Que você precisa saber é o seguinte. Quando é que a inflação
piora o resultado. Tá? Então, estou olhando aqui, ó, nominal, está tudo nominal aqui. Tá? Quando é que a inflação ela vai piorar o resultado? Quando? Né? A inflação piora o resultado quando você está fazendo empreendimento Minha Casa Minha Vida. Tá? Por quê? Porque o crédito associativo, a Caixa Econômica não deixa você pode atualizar aquilo que você vai receber direto, que é 10, 20% ali. O saldo, que é 80% de todos os seus recebíveis, não tem atualização monetária. Então, esperto com esse macete aí. Ou seja, a sua viabilidade tende a piorar os resultados dos indicadores, quando você olha a versão inflacionária. Já quando você olha tudo com financiamento direto ou plano empresário, normalmente o resultado vai melhorar. Tá? Para que serve isso no final das contas? É mais uma forma de você olhar e tentar imaginar o futuro. Lembrando que é muito, mas muito, muito, muito difícil, muito, extremamente difícil, acertar previsões de inflação. Tá? Se você olhar os maiores economistas aí, badalados que aparecem na TV, você vê que esses caras têm muito cuidado para falar sobre esse tema. Tá? O governo tem as metas dele, mas são metas. Isso não é uma certeza. Então, essa viabilidade aqui, ó, se eu for aqui, ó, olha só o resultado da VP aqui, nominal. Aqui está nominal, tá? É de 5.121.000. Uma tira aqui de 32,95. Aqui a exposição máxima está de 19.533, o ROI está de 0,49. Essa viabilidade não está boa não, tá, gente? Eu estou fazendo aqui só para mostrar o efeito das análises. Aqui, ó, o resultado nominal 9.653 e o payback no mês 42. Se eu der aqui uma versão inflacionada, ó, agora é a inflação. O resultado subiu, tá vendo? Tanto nominal quanto a VP, mas na ordem aí de quase 2 milhões. Não, mais de 2 milhões. Aqui, ó, se eu olhar aqui, ó, 5.121 contra quase 2 milhões, tá? Aqui no nominal, ó, se eu voltar aqui, ó, o nominal sem inflação tá dando 9.656. No nominal, com inflação aqui, ó, no resultado estático com inflação, então olha lá, o estático sem inflação 9.656 e o estático com inflação deu 12.603, ou seja, tá dando aí quase 3 milhões de diferença, tá? Então, melhora, melhora. Por quê? Porque essa viabilidade aqui não tem crédito associativo, tá bom? Então é isso, gente. Sucesso nos negócios e até o próximo vídeo. Valeu!